Irmãos, no dia 30 de novembro, nós celebramos a festa de Santo André Apóstolo, ele que é irmão de São Pedro. E apesar de sempre nas menções aos apóstolos, São Pedro aparecer no primeiro lugar, sempre o primeiro a ser mencionado, nós sabemos que Santo André, ele foi o primeiro a ser chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, para ser um dos seus apóstolos, um dos 12. Nós sabemos através do Evangelho de São João, que é um pouco mais detalhado que o Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, o Evangelho de São Mateus. E ele que é o protóclitos, ou seja, o primeiro a ser chamado por Jesus, permaneceu com Jesus. Foi discípulo de Jesus e então já desenvolveu em si aquele espírito missionário, espírito apostólico e foi imediatamente chamar seu irmão São Pedro, até então Pedro, para conhecer o Messias que ele havia encontrado, para também ser discípulo do Messias. Veja, irmãos, essa é a missão apostólica que Santo André nos ensina que nós também devemos ter hoje. Mas para sermos discípulos missionários, para sermos verdadeiros apóstolos, a primeira coisa e fundamental é estarmos com Jesus, é dedicarmos tempo para Ele, é permanecermos na amizade com Ele em estado de graça, aprendermos dele, conhecermos nosso Senhor melhor, para só então nós irmos ao mundo, a todo mundo, levar o Evangelho, levar a boa nova a todas as criaturas. É muito importante o vinde a mim, ou seja, o ir até Jesus, permanecer com Ele, para depois realizarmos o ide, ou seja, sair para todos os cantos do mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas Santo André também é o apóstolo ligado à esperança. Nós sabemos que São Pedro é um apóstolo ligado à fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois da profissão de fé de Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse a Pedro que, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, São Pedro é o apóstolo ligado à fé. São João é o apóstolo ligado ao amor, à caridade. São João que diz na sua carta que Deus é amor. São João que reclina sua cabeça no peito de nosso Senhor Jesus Cristo, que está aos pés da cruz quando ele é crucificado. E Santo André é o apóstolo então ligado à esperança e vem muito a calhar neste início do tempo do Advento nós celebrarmos a festa de Santo André, por ele ser ligado à esperança, porque o Advento é um tempo de preparação, um tempo que permanecemos esperançosos de fazer este encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo André é o grande exemplo, o grande luzeiro de esperança para nós. Por quê, irmãos? Porque diante da cruz, ele, quando foi abraçar o seu martírio, ele via na cruz não algo simplesmente um sofrimento, mas ele via naquela cruz uma maneira de ser crucificado, de entregar a sua vida por amor a Jesus, recordando o que Jesus havia feito por ele e por toda a humanidade, entregado a sua vida à morte na cruz. Ele quer se unir a Jesus na cruz. Por isso, diante do seu martírio, quando ele vê que vai ser crucificado, assim como Jesus foi crucificado, ele entra em júbilo, ele entra em êxtase e ele faz uma belíssima oração. Ele é a oração ó bona cruz. Ele diz, ó boa cruz, que do corpo de Jesus recebeste a formosura, tanto tempo desejada, tão ardentemente amada, sem descanso procurada. Para minha alma ansiosa estás por fim preparada. Retira-me dentre os homens e devolve minha vida ao Mestre, a quem pertenço. Por ti me receba aquele que por ti me resgatou. Vejo, irmãos, que oração belíssima. Ele entra em êxtase.
ele exige, ele se vê, além disso tudo, ele se vê indigno de receber a mesma pena, de ser crucificado da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele exige que a sua cruz seja em formato de X, que nós conhecemos hoje como a cruz de Santo André. Ele não se via digno de receber a mesma cruz, mas esperançoso, ele entra em êxtase, ele alegre enfrenta o seu martírio. Por quê? Porque ele tinha essa esperança de voltar a estar junto com aquele que o amou. Quando ele está diante da cruz, ele recorda, venha para ele, na sua memória, o sacrifício, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por ele e por toda a humanidade. Ele recorda, ele reconhece o tanto que ele é amado, o tanto que ele foi amado por Jesus na cruz. Então ele quer amar Jesus de volta e se entregar e derramar o seu sangue, oferecer a sua vida em sacrifício para estar unido àquele que primeiramente o amou. Essa é a esperança do apóstolo Santo André e deve ser também a nossa esperança. Nós que estamos nos preparando para o Natal do Senhor, nós também tenhamos esta esperança de fazer este encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos visitar, seja no Natal, seja no nosso dia a dia, nos nossos corações. Portanto, irmãos, tomemos o exemplo de Santo André, abracemos a nossa cruz, dia após dia, mesmo que não seja a cruz do martírio, que nós nos martirizemos um pouquinho, dia após dia, abracemos a nossa cruz e permaneçamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que estamos com Ele, podemos nos tornar então discípulos missionários e levar o Evangelho, seja com palavras, seja com o nosso testemunho, com a nossa vida a todas as criaturas. Santo André, apóstolo, rogai por nós. Amém.